Primeiro, é um privilégio, né? O meu desejo era estar em Arapiraca, estar em Maceió, Arapiraca. Não podemos estar e não podemos estar ainda, mas se Deus nos der vida e nos permitir, logo estaremos em Maceió e Arapiraca para rever os irmãos dessa amada igreja. Quando eu recebi a mensagem do pastor ontem, eu já começo a tremer, pastor, porque a palavra de Deus é perfeita, né? E nós, homens imperfeitos, e um grande peso sobre a nossa vida, que é de falar de alguém perfeito como nosso Senhor. Mas eu queria convidar os irmãos, com muito carinho e com muita submissão ao Senhor, a abrir as suas Bíblias em Romanos, capítulo 5. Enquanto vocês abrem, você sabe que o primeiro dia que eu fui na igreja de Arapiraca, eu fui exortado pelos meninos, pelas crianças, né? O pastor lembra disso, que eu voltei e falei, pastor, acabaram comigo porque entraram as crianças lá e falaram, pois todos pecados e destituídos foram da glória de Deus. E eu fiquei com aquilo moendo no meu coração, porque eu falei, miserável homem que sou, né? Então, nós vamos mais uma vez até Romanos, capítulo 5. Eu vou ler alguns versículos aqui. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a experiência não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Eu vou orar mais uma vez. Senhor Deus, eu quero te louvar por esse momento sublime de comunhão, Senhor Deus, que nós temos através desse veículo aqui da internet, Senhor Deus. Nós entendemos como o cuidado do Senhor, como um presente, Senhor Deus. Nós não podemos abraçar os nossos irmãos, mas nós podemos estar ligados em espírito, Senhor Deus, para te adorar, para te louvar e para receber da tua palavra. Quão preciosa é essa comunhão, Senhor Deus. E nós sabemos que é um presente dos céus para a nossa vida essa noite. Senhor Deus, não há como um servo totalmente defeituoso, ainda pecador, que não ama o pecado, falar de algo tão maravilhoso como a tua palavra. Mas se o teu Espírito Santo ministrar através da vida do teu servo, nós poderemos extrair aqui, Senhor Deus, ensinamentos preciosos para que a nossa vida seja sempre pautada em Cristo Jesus. Nos dê graça, Senhor Deus, através da explicação da tua palavra, que cada irmão possa ser abastecido pelo poder do Espírito Santo com a tua palavra, que é viva e eficaz, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esses dias eu tenho ouvido muitas pessoas falar, isso está muito ruim, a minha liberdade está privada, eu não consigo fazer aquilo que eu planejei, as minhas coisas estão todas atrasadas, eu não sei se eu vou perder, eu não sei se eu vou ter emprego, eu não sei se eu... É interessante. Eu estou falando que eu ouço isso de pessoas crentes, que declaram Jesus como Senhor. E talvez também eu esteja nesses que murmuram, que reclamam, que estão falando, poxa vida, poderia ser diferente. Quando vem um ímpio, né, como eu citei agora há pouco, e diz, olha, eu não creio em Deus, esse ímpio diz, mas eu sei que para os que creem, ele está querendo mandar um recado. Então, quando eu abro nesse texto, a primeira coisa que posso aprender aqui é o amor de Deus. No Senhor Jesus, nós deveríamos estar plenamente alegres. Deveria haver muito mais louvor nos nossos lábios e nos nossos... Deveriam haver palavras de edificação se estivéssemos reunidos com alguém, quando nós estivéssemos falando ao telefone, no WhatsApp, deveríamos estar ao Senhor, porque Ele é um Deus de amor.
E nós vemos que ele é um Deus de amor quando nós entendemos no versículo 1 que nós estávamos separados pelo pecado desse Deus. Este é a mensagem do Evangelho. E ele começa dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Meus irmãos, um homem que não se converteu, não foi convertido pelo poder do Espírito Santo, ele está em rebelião, ele é um inimigo de Deus. E quando nós declaramos que nós fomos salvos por Cristo Jesus, quer dizer que nós fomos justificados. E a justificação, ela não compreende apenas o perdão dos pecados, mas a inocência da culpa. É interessante que nós não entendemos isso, os pecados, mas não inocenta o culpado. E é interessante que Jesus veio justamente para inocentar o culpado. Então, a justificação, ela compreende o perdão dos pecados, mas em Cristo Jesus, nós somos o quê? Inocentados da culpa. O escrito de dívida que estava sobre nós, então, foi cravado na cruz do Calvário, porque Cristo, somente Ele, através do sacrifício perfeito, Ele foi e aplacou a ira de Deus que estava sobre nós. Eu não entendo por que não há alegria no nosso coração. Nós não poderíamos pagar a nossa dívida. A nossa fatura era impagável. Não haveria como pagarmos essa fatura. Nós estávamos condenados. E agora Jesus vem e nos justifica, mediante a fé. E nós temos agora paz com Deus, reconciliação com Deus vivo, santo, perfeito, poderoso. Por que nós murmuramos nesse tempo de dificuldade? Por que nós questionamos nesse tempo de dificuldade? Por que que nós não abrimos os nossos lábios e declaramos que o nosso Redentor vive? Jó declarou dessa maneira quando estava no olho do furacão. Ele perdeu seus 10 filhos, ele deu tudo que ele tinha, ele estava enfermo, e ele tinha 3 amigos que o bombardeavam todos os dias, dizendo: você está assim porque você ele vai buscar no Senhor. Ele diz: o meu Redentor vive. E isso deveria ser o motivo da nossa alegria. Esse deveria ser a razão por que as pessoas fossem querer ficar ao nosso lado. Muitas vezes, quando nós chegamos na igreja a qual congregamos, e nós olhamos para o banco vazio que está ao nosso lado, nós vemos que a culpa é nossa. Porque nós não temos amado o nosso Deus e testemunhado o amor que temos pelo nosso Deus. E essas pessoas não estão impactadas com o nosso testemunho. Porque nós temos tudo o que nós precisamos, a justificação mediante a fé. Ou seja, nós somos livres, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se ao CID-19 levar algum de nós estaremos com Cristo pela eternidade. Então, não há negócio ruim para nós hoje. Se Ele nos deixar viver aqui mais um tempo, louvado seja o nome do Senhor e a vida será para a sua glória. Mas se Ele resolver nos levar, louvado o nome do Senhor, porque agora nós estaremos pela eternidade. E por que os nossos corações estão, talvez, descontentes, preocupados em excesso, em demasia, e não há alegria em nós, se nós temos tudo o que uma pessoa precisa, que é a justificação em Cristo Jesus. Meus irmãos, esse acesso à graça é maravilhoso, porque não depende de mérito de Cristo Jesus. E Ele fez tudo de maneira perfeita. Então, nós precisamos parar de tentar agradar a Deus e de conquistar a Deus, e fazer com que Deus olhe para nós pelo que temos. Mas Deus vai olhar para nós pelo que Cristo fez. E isso é maravilhoso, porque nós não podemos agradar o nosso Deus, nós temos pecado contra Ele todos os dias. Se nós analisarmos todos os dias, nós temos que nos arrepender várias vezes ao dia, porque nós temos pecado contra o nosso Deus. E o glorioso Cristo fez tudo o que nós não poderíamos fazer no seu sacrifício perfeito. E agora eu vou até o versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Meus irmãos, quando Paulo foi chamado, Ananias ficou um pouco surpreso. O Senhor disse: Ananias, ele vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. É interessante que em Tiago diz que nós devemos também nos gloriar nas tribulações.
E a teologia que se prega hoje é que quem vai a Cristo tem o carro do ano, tem o dinheiro que quer, tem tudo que... a saúde, né? Não é nada disso. Isso é uma heresia que tem sido colocada dentro das igrejas, e o pior, tem entrado dentro das igrejas chamadas históricas. E isso é uma tragédia. Porque quando o Senhor diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, porque a nossa esperança está no Senhor e numa eternidade com Ele. Então, nós sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. Perseverança é não desistir na caminhada. E é uma característica do salvo, verdadeiramente, em Cristo Jesus, que ele vai avante. De vez em quando, como Elias, ele foi para debaixo do zimbro, ele passou um momento que ele falou, Senhor, eu quero a morte. O Senhor falou, come dessa comida, porque vai caminhar 40 dias. Na força dessa comida. Então, se a gente dá uma desanimada, o Senhor vem, nos restaura e nós perseveramos, porque a perseverança produz o quê? Experiência. Experiência significa caráter aprovado e provado. É o que nós chamamos de perfeição, que é maturidade na fé. Meus irmãos, eu não sei para vocês. Para mim, havia uma grande expectativa de participar com os irmãos hoje. 2 semanas atrás eu não recebi o convite, mas não fiquei bravo, não. Eu orei pelos irmãos, né? Porque eu falei, não me convidaram porque talvez alguma reunião que não pudesse participar. Mas eu tenho um carinho pelos irmãos e eu sinto um prazer de estar com os irmãos, e isso não tem preço também. É algo maravilhoso demais. E é interessante que, através da vida dos irmãos, eu tenho amadurecido na fé. Naquelas vezes que eu estive aí, naquelas vezes que nós fomos trabalhar em algum outro lugar, né? Que a gente não deve estar falando, mas a gente foi trabalhar em algum outro lugar, eu aprendi com os irmãos, e quando eu lembro da pegada dos irmãos, isso me ajuda a continuar. Isso é maravilhoso, porque vocês são ricos. Vocês têm uma igreja que é rica. Ela é rica porque ela tem amor, e o amor de Cristo está nela. E vocês precisam viver isso. E vocês precisam saber que vocês estão abençoando alguém aqui em Poços de Caldas, que quando ele está meio derrubadão, ele lembra que tem um povo ali que resiste, que tem um povo ali que vai adiante. E isto enche o coração do irmão aqui. E vamos. Olha para vocês verem o pastor que vocês têm aí. Ele é tão ligeiro, fala tão rápido, mas ele tem tanta paixão por essa obra. E eu já tive o privilégio de viajar alguma vez com ele. Ele tem tanta paixão que às vezes ele vai à frente e eu não consigo acompanhar. De amor. Olha isso. O Nick, se fosse traduzir ele lá para o... Ficava doido, né, Nick? Paixão que tem pela obra. Então, nós temos uma igreja para do Senhor. E isso deve ter essa esperança. Meus irmãos, a tribulação produz isso em nós. As pessoas não querem a tribulação. Nós faríamos o Covid suma da nossa... Esquecendo de falar, Senhor, um ímpio notou que tem alguma coisa que o Senhor... O que o Senhor quer nos dizer? Por isso, sem aprender, ainda que doa em nós, ainda que seja duro para nós, Senhor Deus, queremos passar por algo que nós nunca passemos, que o Senhor venha e nos mude, dados pelo poder do Senhor. Versículo 6. Nós ainda éramos para seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Veja bem, quando nós lemos capítulo 2, se não me engano, diz, se fez carne, peregrinou aqui, e depois foi até a morte, morte de cruz. Vocês já entenderam isso? O rei, perfeito, jamais pecou, passou por 33 anos aproximadamente aqui nessa terra, sem jamais ter pecado, sem jamais conhecer o pecado, se fez pecado em nosso lugar. Quer dizer, os nossos pecados estavam sobre ele. Se nós temos um amor igual esse, o que nós precisamos mais? Mais nada. Mais nada.
Nós temos tudo que um homem, que uma mulher precisa. O amor do Senhor, que veio sobre a nossa vida. E Ele nos escolheu, não sei por quê. Porque eu não me escolheria. Eu me deixaria de fora. Mas a graça me alcançou. E eu estava lá no pecado, dentro de uma igreja, vivendo em pecado. E o Senhor foi lá e me tirou. E me separou para Ele. Agora, será que nós entendemos que tudo isso aconteceu quando nós ainda éramos pecadores? O versículo 8, para mim, é aquele que impacta mesmo. Mas Deus prova o seu amor. Porque nós falamos que amamos a Deus, mas nós não provamos nosso amor por Ele. Na verdade, nós declaramos que amamos a Deus. Mas a maneira com que nós vivemos, nem as pessoas de fora acreditam no nosso testemunho muitas vezes. Porque elas olham para nós e dizem, será que ele ama o Deus que ele está falando mesmo? Porque ele fala de uma maneira, mas vive de outra. Porque ele não crê nesse Deus. Porque ele diz que esse Deus é tudo para ele, mas ele é mais apegado nas coisas aqui dessa terra. Agora, Deus não. Deus demonstrou o seu amor, Deus provou o seu amor. É interessante que quando nós vamos lá, João 3,16, as pessoas compreendem, muitas vezes de maneira equivocada. Elas entendem assim, porque Deus amou tanto o mundo, mas não é tanto em quantidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qual foi a maneira que Deus amou o mundo? Enviando o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é o seguinte, Deus prova o seu amor, e isso é maravilhoso demais. A ponto de morrer por nós pecadores. Então ele não morreu por homens bons, ele morreu por homens inimigos de Deus, que estavam mortos nos seus delitos e pecados. Agora, como eu tenho provado o meu amor por Deus? Essa é a grande questão, que Deus tem mexido no meu coração e cada dia mais eu me considero menor do que a minha pretensão e a minha arrogância. Ela queria me colocar um pouquinho para cima e quando a gente lê o texto, a gente vai ficando miúdo mesmo, miúdo, e vendo que miséria nós somos sem Cristo Jesus nas nossas vidas. Meus irmãos, o que nós precisamos? Se Deus, então, envia Cristo para morrer por nós e demonstre o seu amor por nós, nós precisamos ter uma vida. Nós precisamos ter uma vida para a glória dele. Nós precisamos pedir e suplicar que o nosso caráter seja transformado para que nós tenhamos o mesmo caráter de Cristo Jesus. Nós precisamos caminhar como Cristo Jesus caminhou. Há um filme, eu prefiro o livro, mas há um filme bastante interessante que é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Vocês podem assistir, está lá no YouTube, está aberto lá. Mas será que nós temos pensado antes de tomar uma decisão, antes de dar uma resposta, antes de começar a desenhar um projeto qualquer nas nossas vidas? Será que nós temos pensado em meus passos o que faria Jesus? Será que nós amamos a Deus de tal maneira que nós entendemos que ser servo, a tradução correta é ser escravo de Cristo? E o escravo não tem vontade própria, mas ele vive para aquele que é o seu Senhor. Aliás, o Senhor nos chama para morrer. Ele nos chama para tomar a cruz, que é humilhação, que é morte, é sacrifício. E ele nos chama para segui-lo. E muitas vezes nós não temos compreendido isso. E nós não temos entendido o amor de Deus a ponto de querer o caráter transformado. Meus irmãos, nós precisamos de mudança nas nossas vidas. Nós precisamos de uma postura que mostre ao mundo que Jesus habita em nós através do seu Santo Espírito. Nós precisamos de uma postura dentro do templo de adoração, igual lá fora, ou no shopping, ou no nosso trabalho, em qualquer lugar que nós estivermos. A oração de Paulo diz que chegava a dores de parto, quando ele escreve aos Gálatas dizendo: eu oro ao Senhor e sinto dores de parto para que Cristo seja formado em vós. Meus irmãos, ser cristão é ser imitador de Cristo, ou pequenos cristos.
E o mundo não tem visto isso em mim. Eu não quero falar em nós, mas eu penso que eu poderia falar, porque quando Neemias ora, ele ora pelo pecado de todos. Quando Daniel ora, ele ora pelo pecado de todos. Nós precisamos, então, declarar com a nossa vida, com o nosso testemunho, que o Senhor Deus é o Rei das nossas vidas. O Brasil, eu penso que os Estados Unidos também, porque eu ouço muitos pregadores americanos, pregadores sérios, alguns chegam a declarar que talvez Deus tenha virado as costas para os Estados Unidos e para o Brasil. Tamanha a devassidão que os nossos países se encontram. E isso nós lemos em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. Quando o homem passa a adorar a criatura e não o Criador. Quando o homem é entregue aos seus próprios desejos, e Deus então deixa o homem andar segundo seus próprios conceitos, e começa ali a devassidão sexual, a imoralidade plena. E hoje nós estamos vivendo tempos assim. Então é preciso que nós entendamos que Deus justifica, que a graça transforma. E se a graça realmente transformou a sua vida, ela transformou para a glória do Senhor. Então nós somos igreja, nós todos aqui somos igreja. Mas o que eu tenho feito tem glorificado a Deus? O que eu tenho falado tem sido para louvor do Senhor? Porque nossa vida é para isso, é para adoração e louvor ao Senhor. Meus irmãos, versículo 9 que nós não lemos, diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. As igrejas não falam sobre a ira de Deus, mas ela existe. O mesmo Deus que ama e demonstra seu amor é o mesmo Deus que derrama sua ira. Ai, irmão, se você falar isso, o povo vai embora da igreja. Mas que povo? Igreja não vai embora da igreja. Os verdadeiros não vão embora, porque a ira é um atributo de Deus. E se nós estamos ocultos em Cristo Jesus e salvos em Cristo Jesus, nós não teremos essa ira sobre as nossas vidas. É uma promessa do Senhor, que é maravilhosa. E nós deveríamos, então, viver isso. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Meus irmãos, nós somos felizes, e nós estudamos isso quando eu ministrei para vocês algum tempo atrás, Salmo 34, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A nossa felicidade está em Cristo. Então, o que nós oramos? Deus, tira esse vírus chamado Covid-19. Deus, salva as ações dessa epidemia. Mas e se Deus não fizer essa obra já? Nós estamos felizes em Cristo, porque Ele nos justificou, porque Ele demonstrou o seu amor pelas nossas vidas, porque Ele nos livrou da ira e porque Ele nos cela com o poder do Santo Espírito. Nós deveríamos ser homens alegres. Nós deveríamos cantar: os que confiam no Senhor são como o monte do Senhor e regozijar no Senhor. Salmo 125. Porque isto é uma alegria na vida do crente. Meus irmãos, como Deus é bom. A felicidade não está nas coisas, não está no dinheiro, não está no país em que nós vivemos. A nossa felicidade tem que estar em Cristo Jesus. E ela será plena. Tanto é que os nossos irmãos, no começo da igreja, eles eram queimados no jardim de Nero. Eles eram cobertos de piche, pendurados e queimados. E eles morriam cantando louvores ao nosso Deus. Os nossos irmãos foram crucificados, muitos deles crucificados. E eles morreram glorificando. Alguns relatos dizem que André, quando foi crucificado, ele falou: Senhor, pensei que esse dia nunca chegaria em que eu pudesse demonstrar o meu amor por ti. Nós temos sido cristãos frágeis. Parece que não há gozo nos nossos corações. Parece que não há plenitude de Cristo em nós.
E por isso as situações adversas têm mexido tanto conosco. E muitas vezes têm nos deixado tensos, cabisbaixos, preocupados, porque os nossos olhos não estão em Cristo Jesus. Ele reina, ele é soberano. Não há um vírus que possa derrotá-lo. Não há um câncer que possa derrotá-lo. Não há um império que possa derrotá-lo. Ele reina sobre todas as coisas. E foi falado isso, se não me engano, através da oração do irmão Nick. E nós precisamos fazer essas verdades entrarem em nossos corações. E precisamos pedir que o Espírito Santo nos leve de uma maneira realmente eficaz, através da sua palavra, avante com o reino de Deus. Meus irmãos, eu acho que eu vou ser mais breve do que o pastor pediu. Mas eu quero deixar uma frase aqui do nosso irmão John Piper. A única felicidade eterna para o homem é uma felicidade concentrada nas riquezas da glória de Deus na face de Cristo. Meus irmãos, Cristo é a nossa alegria. Então, as circunstâncias, elas vão e voltam. Nós não podemos acrescentar um côvado aos nossos dias. Mas até hoje o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem cuidado de nós. E o Senhor providenciou aquilo que nós precisávamos, que é a reconciliação com Ele, mediante Cristo Jesus e seu sacrifício perfeito. Então, nós somos os mais felizes de todos os homens, porque Cristo nos salvou, porque Deus demonstrou o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores. E agora não há mais condenação sobre nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. Ah, meus irmãos, queria poder abraçá-los, não posso fazê-lo. Nem vocês podem fazer aí um com o outro, né? Só as famílias. Mas que nós possamos ser confortados e consolados com a viva palavra de Deus. O pregador não importa. O que importa é que o evangelho seja anunciado. E o evangelho é Cristo Jesus salvando o pecador. E esse mesmo evangelho que salva é o evangelho que condena. Porque ele salva o que crê, mas o que não crê já está condenado. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Deus nos enriqueça com a sua verdade e que Cristo seja forjado, seja formado em cada um de nós, no nome de Jesus. Deus abençoe.